Deus abençoe a todos, irmãos. Vamos aproveitar que estamos de pé e abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Vamos ler do versículo 3 em diante. Gênesis 37, versículo 3 em diante. Amém. Aleluia, Senhor. Amém? Está escrito assim: Israel amava a José, ou seja, Jacó, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, e contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Porque por isso tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as estrelas, 11 estrelas, se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos e nos inclinaremos perante ti em terra? Seus irmãos, porém, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Oremos. Bendito Pai Celestial, Senhor, nós viemos à tua casa para ouvir a tua voz, Senhor, para ouvir a tua palavra, e te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus de Nazaré, que o Senhor venha falar, Pai, falar com os teus filhos, Senhor, após termos adorado ao Senhor, engrandecido ao Senhor com nossos lábios, através do louvor, te pedimos, ó Pai, que a tua palavra, Pai amado, venha ecoar em nossos corações. Senhor amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Você pode se sentar, irmãos? Aleluia. Irmãos, hoje quero falar sobre José. José é o símbolo da perfeição. A Bíblia diz, nós acabamos de ler aqui, José era muito amado por seu pai. Muito amado por seu pai. Só para recapitular, Abraão a fé, Isaac o amor, porque a fé, somente a fé, todo o nosso caminho ele inicia com uma fé, né? E somente por essa fé inicial, você pode ter um pequeno amor dentro do seu coração, algo de amor dentro de você. Aliás, não tem como você amar se você não tiver fé. E o amor por si só, ele gera a graça, assim como o amor de Deus por mim, por você, gerou a graça. Graça, ela tem a numerologia da graça é 5. E 5 fala de Cristo, Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o amor dele por mim, por você, foi tão grande que gerou Jesus na terra. Ou seja, Jesus é a nossa salvação. Amém? Quando José ele tentou separar da Maria, o anjo apareceu e disse para ele que o que nela estava gerado era Jesus, né? Era um filho, era do Espírito Santo, e o nome dele seria Jesus, porque ele seria a salvação do seu povo. Então, o amor de Deus por mim, por você, gerou Jesus na terra, e gerou alguém tão perfeito, gerou um ser tão perfeito, que
e veio na terra para morrer por mim, por você, pelos nossos pecados. E isso é graça. O maior presente que Deus poderia alguma vez ter dado ao mundo foi em Jesus. O maior presente. Não havia nenhum outro maior presente que Deus poderia conceder a mim e a você. E aquele presente nasceu numa manjedoura, estava lá. O mundo não o reconheceu, mas aquilo ali era a pura expressão do amor de Deus. Então, quando a graça vem, a graça, ela opera a perfeição. E esse é José. A perfeição, a nossa perfeição, se alguma vez podemos alcançar a perfeição, é por meio da graça de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, e pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça de Deus, por meio da fé. Então, por meio da fé no Filho de Deus é que nós podemos alcançar a perfeição. Podemos alcançar, irmãos, a perfeição, a graça de Deus. E este é José. José veio por meio da graça, por meio de Jacó, Israel. Agora, seu pai o amava muito. Seu pai o amava porque ele via algo diferente em José que ele não via em nenhum dos outros filhos. Além disso, José era fruto do amor dele com Raquel. E quando José, nessa parte você vê que ele é perfeitamente o símbolo de Jesus. Por quê? Jesus também, ele era amado pelo Pai. Irmãos, qual homem na Bíblia, em toda a história, Deus pôde abrir os céus e dizer: este é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem me comprazo, eu tenho muita alegria. Nenhum homem na história pôde acontecer isso. Nenhum homem na história, Deus abriu os céus para dizer essas palavras. No entanto, Jesus, isso aconteceu. Porque Jesus, irmãos, Deus, vocês sabem, Deus ao olhar para Jesus, ele via uma obra-prima dele. Na mensagem, a obra-prima, o profeta ele fala de Michelangelo, que quando ele foi fazer a imagem de Moisés, ele foi contratado para fazer uma estátua de Moisés, e ele tinha algo dentro, na sua mente, nos seus pensamentos, de como Moisés deveria ser. E quando ele pegou a pedra, toda sem forma nenhuma, e começou a esculpir a imagem de Moisés, tudo que ele tinha na sua mente, ele se expressou naquela imagem. E para ele, quando ele terminou aquela obra, aquilo era tão real, que ele ainda, com um martelo na sua mão, ele olhou para aquela imagem, é como se ele estivesse frente a frente com Moisés. É como se Moisés estivesse diante dele. E quando ele viu aquela imagem, viu aquela estátua, é como se ele se sentiu tão emocionado, que ele pegou o martelo e disse: Moisés, fala! E bateu no joelho da imagem. E aquilo, a imagem, a marca no joelho de Moisés está até hoje na escultura. Porque aquilo era tão real, aquilo para Michelangelo era uma obra-prima. É como se Moisés mesmo, o próprio personagem da Bíblia, estivesse diante dele. E Jesus, irmãos, era a mesma coisa. Deus, ele olhava para Jesus e via uma expressão de si mesmo nele. Ele é a expressa imagem do Deus vivo. Tudo que nós podemos conhecer alguma vez sobre Deus estava em Jesus de Nazaré. Jesus não era uma imitação. Jesus era a própria expressão do Pai. Irmãos, e quando Jesus, seus 30 anos de idade, quando Deus do alto dos céus viu aquele homem entrando naquelas águas do Rio Jordão para ser batizado por João Batista, Deus, olhando lá de cima, sentiu tanta alegria naquilo, sentiu tanto prazer na vida daquele homem. Irmãos, os céus se abriram. João, os demais, viram uma luz descer dos céus e uma voz audível dizer: este é meu filho amado em quem me alegro, em quem me comprazo. Em outra passagem, Jesus tomou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João, levou ao alto de uma montanha, lá no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que Jesus se transfigurou diante deles. Aquilo foi algo
tão esplêndido, aquilo foi algo tão além da imaginação dos discípulos, que a Bíblia diz que Pedro começou a falar: vamos construir um tabernáculo aqui, um para o Senhor, para Moisés e para Elias. E a Bíblia diz, ele nem sequer sabia o que estava falando, falava coisa com coisa, nem sequer prestava atenção de tanta glória que estava diante dos olhos deles. E e no meio daquilo, quando Pedro terminou de dizer, outra vez aquela voz, a Bíblia diz que uma voz disse: este é meu filho amado em quem me alegro. Escutai-o. Irmãos, aquele era José, aquele era Jesus, amado do Pai, aquele que Deus olhava para Jesus, não via como os outros. Os fariseus pregavam, os fariseus andavam pelas ruas de Jerusalém, mas Jesus não era dessa forma. Jesus não era assim. Jesus era perfeito. Como o salmista mesmo escreveu, ele é a perfeição da formosura. Ele é a perfeição da formosura. Tem um hino do Oséias de Paula: tens a beleza da flor e a ternura das aves. Aquele era Jesus de Nazaré. Sabe? Alguém inigualável. Como o profeta Miqueias mesmo disse, que a quem se assemelharemos a ti, Senhor? Quem pode se assemelhar a Cristo? E quando este era José, perfeito, o seu pai o amava, não porque José era o ser esplêndido em si, não, mas porque ele via uma parte de si em José. E certa vez, seu pai fez uma túnica de 7 cores, colorida, melhor dizendo, uma túnica colorida, e deu para José. E aquilo era um símbolo do amor dele para José. Aquilo era um símbolo do amor dele para aquele filho. Veja se isso não é a mesma coisa com Jesus. Jesus, após ser ressuscitado e subir aos céus, Deus também tem preparado uma igreja para ele. Deus tem lhe dado uma igreja, e esta igreja é uma prova do amor de Deus para Jesus. Agora, seus irmãos não gostavam disso. Seus irmãos se sentiam inveja do amor que seu pai lhe tinha. Seus irmãos sentiam inveja do cuidado que seu pai tinha com Jesus, ou melhor, com José. Seus irmãos não gostavam, e eles se sentiam menos amados. Agora, se você for ver a história, não é por menos. Você olha para trás, seus irmãos já mataram todos os homens de uma cidade, eram encrenqueiros, briguentos. Seu pai não confiava neles para cuidar das ovelhas. Mas então, José era diferente. José, seus irmãos iam adiante, eles diziam: meu filho, vai, se encontre com eles. Ele tinha total confiança em José. Ele tinha total confiança de que José traria um reporte, traria a notícia dos seus irmãos da maneira correta, com equidade, temperança, da maneira correta. Agora, aconteceu seus irmãos de José ter sonhos. E nesses sonhos, José foi contar para seus irmãos, contar para seu pai. E aqui, irmãos, nós temos um grande aprendizado em José. Por quê? Há coisas que Deus lhe dá e que você não precisa sair falando para todo mundo. Há coisas que Deus lhe dá e isso é teu. É como, digamos assim, é como um casamento. Eu não tenho nada contra pessoas que, por exemplo, expõem toda a sua vida, seu matrimônio no Facebook, WhatsApp, seja o que for. Mas tem coisas que são tão íntimas que você não precisa ficar expondo para todo mundo. Tem coisas que é somente você e sua esposa e ninguém mais precisa saber. Tem coisas na sua vida, e digo, entre você e Deus, que Deus lhe dá,
Não estou dizendo questão de testemunhos. Testemunhos nós precisamos contar. Deus fez um milagre, Ele deu um livramento. Irmãos, engrandeça o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Aliás, nós estamos aqui para isso. Sabe, quantas vezes as pessoas não exaltam, não bendizem obras más. Nós estamos aqui para exaltar as boas coisas que o Senhor nos faz. Tudo que o Senhor nos faz é bom, amém? Tudo que Deus faz é bom. É como lá no Jardim do Éden. Deus, Ele fez as estrelas e viu Deus que era bom. Fez o mar e viu Deus. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E isso, irmãos, tudo que Deus faz, precisamos engrandecer, exaltar, sabe? Precisamos mostrar para o mundo quão bom o nosso Deus é. E como o salmista mesmo escreveu, através do nosso testemunho dizer, vinde, provemos que o Senhor é bom. Vinde, provai que o Senhor é bom. Agora, há coisas que não, há coisas que é só você e Deus. Há coisas que Deus lhe coloca nas suas mãos, que Deus lhe dá, não há necessidade de ninguém saber. Não há. Há coisas que você precisa guardar. E a seu tempo, Deus, Ele vai lhe dar. É como o apóstolo escreveu, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E Ele, a seu tempo, não é no meu tempo, mas no tempo dEle, Ele vai te exaltar. Aquilo que Deus prometeu, no tempo dEle, vai cumprir. Agora, José sair contando para todo mundo aquilo, lhe custou algo. Lhe custou que a inveja dos seus irmãos só aumentavam. O medo de alguém mais novo do que eles, tomar o lugar deles, só aumentava. E aí o que aconteceu? Após isso, contaram o testemunho, nem seu próprio pai entendeu aquilo. Nem seu próprio pai entendeu o sonho que Deus lhe havia dado. Mas acontece que, vou te dizer, o que é entre você e Deus, é entre você e Deus. Amém. Glória a Deus. E, irmãos, há coisas que Deus saber acerca de você é mais importante do que o mundo inteiro saber. É verdade. Há coisas que Deus saberá a respeito de você. Sabe, é como estava pregando sábado em Itapecuru sobre a esposa de Jó. Quantas vezes as pessoas não julgam a esposa de Jó por uma frase? A frase dela foi, amaldiçoa teu Deus e morre. É uma frase de 5 segundos. O que uma frase de 5 segundos pode determinar na vida de uma pessoa, uma vida inteira de uma pessoa? As pessoas, muitos pregadores chamam aquela mulher de ímpia. Falam que aquela mulher era ímpia, que aquela mulher era mundana. Irmãos, eu digo para vocês, sem medo de errar, não conheci ela, mas eu digo sem medo de errar, aquela mulher é uma das mulheres mais virtuosas da Bíblia. E eu posso provar isso. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e temente, íntegro e se desviava do mal. E conhecendo, você lê sobre Jó, Jó era um homem que quando ele via um erro dos seus filhos, ele ia para o altar sacrificar pelo erro dos seus filhos. Porém, a Bíblia diz que Jó diz, talvez eles blasfemaram do Senhor em seu coração. Porque em obras, Jó não via nada. Nas obras, Jó não via seus filhos cometer erros. Então, prevenindo, ele disse o seguinte, olha, talvez eles blasfemaram do seu coração. Não vejo eles cometer erro em obras, não vejo eles cometer erros em palavras, então talvez eles cometeram algum erro no seu coração. Então ele pegava um cordeiro, ia até o altar, sacrificava pelos seus filhos, dizendo, Senhor, eu não sei o que eles fizeram, mas talvez eles erraram em seu coração. Agora veja bem, dentro de um casamento, normalmente é a mulher que passa mais tempo com os filhos. Isso é verdade ou não é? Amém, irmãos? Amém. Agora, a gente não pode reputar a integridade dos filhos de Jó somente a Jó. Quem ensinou aqueles filhos a serem íntegros foi a esposa de Jó, junto com Jó, mas principalmente foi Jó, a esposa dele. Passava o tempo com os filhos. E aí o seguinte, após ela perder todos os seus filhos, após ela perder toda a sua casa,
após os próprios amigos de Jó virem e começaram a condenar ela, ou melhor dizendo, condenar Jó. E aí as pessoas tomam uma frase de 5 segundos, amaldiçoa teu Deus e morre. E você olha que a próxima frase de Jó mostra que aquela mulher não era desse jeito. Ele diz, tu falas como uma louca, ou seja, eu não estou te reconhecendo, mulher. Você não é assim. Mas agora você está falando como uma louca. Ou seja, uma pequena frase daquela mulher, às vezes faz com que as pessoas julguem aquela mulher como se fosse uma ímpia, como uma mundana. No entanto, o que fez aqueles filhos serem íntegros, e que filhos unidos, eram filhos unidos, se reuniam, iam fazer alguma coisa, todos eles se convidavam uns aos outros, foi um ensinamento de casa. Foram ensinamentos de casa. Há coisas que Deus saber a respeito de você é suficiente. Há coisas que Deus saber a respeito da sua vida é suficiente. Amém, Senhor. Glória a Deus. Há pessoas, irmãos, que são acostumadas a se justificar. E agora, se justificar demais, irmãos, demonstra uma fraqueza. Se justificar demais demonstra uma fraqueza. Demonstra que as pessoas são débeis demais. Precisam ficar buscando o apoio nos outros. E um cristão, irmãos, é chamado para confiar unicamente no Senhor. A Bíblia diz o seguinte, uns confiam em cavalos, outros confiam na força do homem, na força do cavalo, na força da ferramenta, mas nós somos o quê? Nós faremos menção do nosso Deus. Em outro lugar diz o seguinte, maldito o homem que confia no outro homem. Agora, José, em um momento, abriu a boca demais. Começou a falar demais acerca dos seus sonhos, do que Deus lhe havia dado, do que Deus lhe havia prometido, melhor dizendo. E aí aquilo só foi aumentando mais e mais a inveja dos seus irmãos. E então seus irmãos foram para o lugar para apacentar as ovelhas de seu pai. Seu pai já lhe havia dado uma túnica. E José todo feliz, todo contente. Seu pai disse, meu filho, vai lá ver seus irmãos. Vai lá ver como que eles estão. E aí José pegou aquela túnica e todo feliz, pegou a bolsinha com um pouquinho de comida e foi lá para ver seus irmãos. Seus irmãos, sabendo que seu irmão José iria chegar, foi para um outro lado. José encontrou um estranho no meio do caminho e disse, aonde eles estão? Vocês viram alguns homens pastoreando? Ele disse, olha, eles foram para outro lado, foram para essa direção. E lá foi José encontrar com seus irmãos. E lá estavam eles maquinando mal contra seu irmão. Agora, isso também é um tipo de Cristo. Porque Cristo, Jesus, inclusive, contou uma parábola sobre isso. De que um homem enviou seus servos, enviou um servo e outro, a uns mataram e a outros apedrejaram. Assim Deus também enviou os profetas, enviou os patriarcas. E à medida que o tempo foi passando, alguns foram cerrados no meio, outros foram mortos entre o templo e o altar. Não respeitaram nem mesmo a casa de Deus para matar pessoas. E aí o que aconteceu? Até que veio o filho. Até que veio o filho prometido. Agora, que contradição. Aquele que tanto pregavam estava diante dos olhos dele, mas estavam rejeitando a ele. Aquele que tanto esperavam, um dia o Messias virá, ele vai nos livrar do jugo romano, ele vai nos livrar, ele vai trazer o reino de Deus para a terra. E quando ele estava lá, João Batista, preparando o caminho do Senhor, estava dizendo, olha, o reino dos céus já está em vosso meio. É chegado o reino de Deus, mas não puderam entender que o reino de Deus não se tratava de um reino físico, não se tratava de um reino de uma nação, mas se tratava de um reino espiritual. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo Deus. E não somente isso, assim como José tinha o apoio do seu pai, Jesus tinha consigo a autoridade de Deus. Amém. Os próprios fariseus viam isso. Eles diziam, nós sabemos que é mestre vindo de Deus. Eles podiam negar o quanto quisessem. O cego chegou diante dele e disse, olha, eu não sei quem é ele. Vocês querem se tornar discípulos dele? Aqueles fariseus disseram, olha,
nós não sabemos de onde é, nós não sabemos de onde ele vem. Sabiam muito bem de onde ele vinha. Podiam negar o quanto quisessem. Mas estavam ali para cumprir as Escrituras. E Jesus estava, assim como José, veio ao mundo, veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. Veio para aqueles que clamavam por ele, buscavam a ele, estavam sempre no templo oferecendo sacrifícios para ele, mas não reconheceram. Em outro lugar diz que não reconheceram porque amavam mais as trevas do que a luz, e não viam para a luz para que as suas obras não fossem reprovadas. O medo dos fariseus não era meramente seguir Jesus, mas é que os seus erros fossem expostos por Jesus. De que Jesus apontasse os erros e as falhas que eles cometiam. Era essa o medo, a vergonha deles. Agora, irmãos, uma coisa que nós nunca deveríamos ter, claro, deveríamos nos envergonhar das nossas falhas, dos nossos erros, mas não que isso venha nos separar de Deus. Amém. Porque é o seguinte, Ele me conhece, te conhece muito bem, sabe os erros que você já cometeu e conhece muito bem os erros que você vai ainda cometer. E ainda isso não mudou a história de Ele trazer Jesus à terra para morrer em teu lugar. Mesmo sabendo o que você vai fazer daqui para frente, o amor dele ainda permanece o mesmo. Então José, ao ir ao encontro de seus irmãos, todos eles maquinam matá-lo e vendem ele por algumas moedas. Assim também Jesus veio para o mundo e foi vendido. E José, logo após isso, ele é levado para o Egito. E quando chega lá no Egito, é vendido para Potifar. E chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus era com ele. Amém. Irmãos, que coisa maravilhosa saber que Deus ele está com você. Amém. Que coisa maravilhosa saber que Deus ele está junto com você. Porque uma coisa é certa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha, uma coisa tão maravilhosa para aquele que está escondido em Deus. Para aquele que está debaixo das asas do Altíssimo. Irmãos, Jesus ele nunca em nenhum momento, sabe, ele sempre quis ajuntar todos debaixo das suas asas. Quando ele estava aqui na terra, ele disse, olha, eu quis ajuntar a Jerusalém como a galinha junta seus pintainhos debaixo das suas asas. Certa vez eu vi uma pessoa relatando de que a galinha, ela junta seus pintainhos debaixo das asas e ela quer que todos eles estejam perto dela, porque às vezes tem um que quer aprender a ciscar, se espalha para lá e lá em cima tem um gavião, e o gavião ele quer pegar um daqueles pintainhos, um daqueles ali ele quer pegar, mas se aquele pintinho estiver debaixo das asas da galinha, ele não pega. Amém. Porque ali é lugar de proteção. Ali é lugar do cuidado. Ele é escudo e broquel. Para todos que confiam nele. Para todos que confiam no Senhor, ele é escudo e broquel. Irmãos, ele é um perfeito guia. Talvez seus irmãos diziam, olha, a gente conseguiu. Os sonhos dele não vai se tornar realidade. Mas não. Deus, ele é um perfeito guia. Às vezes nós não entendemos os planos de Deus, mas uma coisa é certa, irmãos. É como Davi mesmo disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe? Ele pode te guiar ainda pelo vale da sombra da morte, mas ainda lá, ele é o teu escudo. Ele ainda lá é a tua proteção. Aqueles 3 jovens, irmãos, eles sabiam muito bem que Deus podia guiar eles para onde eles quisessem.
E o que importava era, se Deus estivesse com eles, isso era suficiente. Olha, vocês vão adorar uma imagem. E disseram, não, nós não vamos. Nós temos um guia. E este guia, se ele quiser nos livrar da morte, amém. Se ele não quiser nos livrar da morte, amém também. Mas nós sabemos que ele tem todo o poder para fazer o que ele quiser. Entrar na fornalha de fogo ardente. Quem estava guiando eles, os melhor dizendo, soldados, todos eles morreram no meio do caminho. Mas eles continuaram a ir adiante. Continuaram a ir para dentro da fornalha. Aquecida 7 vezes mais. Mas não importava. O quarto homem estava com eles lá dentro. O quarto homem estava andando com eles no meio da fornalha de fogo ardente. José sabia que Deus estava guiando eles. Que Deus estava junto com ele. Não importa se era escravo na casa de Potifar. Não importa o que estava acontecendo. Deus estava lá. E quando Deus ele está no lugar, irmãos, isso é suficiente. Tem o hino da harpa. Se paz, a mais doce me deres gozar. Se dor, a mais forte sofrer. Bem certo eu estou que apesar das aflições, feliz com Jesus eu serei. Irmãos, Deus ele está sempre certo. É como ele mesmo disse para Paulo, a minha graça te basta. Ele é maravilhoso, não é? Ele é maravilhoso, não é, irmãos? Ele é maravilhoso. E aí, José, sabendo que Deus estava com ele, não tinha medo de nada. Olha, e aí você vê, ele não estava com seu pai, não estava com sua mãe, não estava com seus irmãos, ninguém estava lá com ele. Mas Deus estava. E lá, mesmo na casa de Potifar, a esposa de Potifar, tentando José. E José não tinha nenhuma lei. A lei ainda não tinha sido escrita. José não tinha nenhuma lei para dizer o que ele tinha que fazer. Mas ele tinha algo dentro de si. José era perfeito. Não precisava de lei. Ele era perfeito. José, então, a esposa de Potifar tentando José. E depois José não caiu na tentação. Ele saiu, deixou sua capa para trás. E ela começou a falar para todo mundo que José tinha feito coisas, que José tentou tentou ela e coisa assim. E José, mesmo sendo inocente, foi condenado e desceu ainda mais baixo. E aí parecia que os sonhos estavam mais distantes. Parecia que os sonhos estavam mais longes ainda. Mas lembre-se, Deus, ele tem caminhos. Deus, eu não concordo com a frase que diz que Deus escreve certo em linhas tortas. Eu não concordo com isso. Eu creio que Deus, quando ele vai escrever, ele endireita as linhas, não tem linhas tortas. A questão não é meramente uma nova página. A questão é que Deus ele escreve letras novas em páginas. Talvez até velhas, mas ele escreve letras novas, palavras novas. Como diz a Bíblia, um cântico novo o Senhor pôs na minha boca. Deus ele faz isso. E quando José desceu mais baixo ainda, chegou lá na casa, lá na prisão, alguns diziam, José, agora seu sonho não vai se cumprir. José, agora você está mais distante ainda da realidade. Muito mais distante. Mas é aquilo. Deus tem seus caminhos. Deus tem seus caminhos. Confia no Senhor e Ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará as suas veredas. José desce lá embaixo, esquecido. Já era esquecido dos seus irmãos, esquecido. E todos eles diziam, olha, agora uma besta deve ter comido ele. Ele deve ter desaparecido para algum lugar. Seu pai já não
Seu pai também já não se lembrava mais de José. Agora José já era um morto para o seu pai, um cadáver, um esquife. Mas lembre-se, a Bíblia diz o seguinte: ainda que uma mãe, pode porventura uma mãe se esquecer do seu filho? Mas ainda que ela se esqueça, eu nunca me esquecerei de ti. Deus não havia se esquecido de José. Não importava o que ele podia passar ou quem se esquecesse dele, Deus não esqueceu José. Eu gosto, irmãos, de pensar nisso, porque às vezes as pessoas podem esquecer daquilo que você faz. O homem é esquecido, o homem se esquece, mas Deus nunca se esquece das coisas que você faz. Aliás, Deus ele até prefere que você faça as coisas, que você ore trancado no seu quarto sem ninguém saber, porque Ele te veja em secreto, para que você tenha um momento íntimo com Ele, sabe? É um momento íntimo com Deus. Deus ele até prefere isso do que as coisas, aquele grande show, aquele espetáculo. E quando José lá dentro, aí acontece que os dois homens também é jogado naquela prisão. Passa algum tempo, eles também é jogado lá. O padeiro e o copeiro. E aí quando está lá dentro, um deles tem um sonho. Os dois, melhor dizendo, têm um sonho. E aí você olha que é exatamente a imagem de Jesus na cruz. Enquanto um deles, ambos estavam lá, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus na cruz do meio. E quando ele estava lá, ambos falaram com Jesus. Você olha para aquela passagem, você entende o que é salvação. Salvação não é meramente, como disse Paulo, meramente obras. Agora, claro, a salvação ela vai acompanhar as obras, mas não é meramente isso. Ambos os homens não tinham feito nada na vida. Nada. Ambos eram ladrões, foram condenados pelo mesmo motivo, cometeram os mesmos crimes. Mas um de um lado olhou para Jesus e disse: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Olhou para Jesus como uma barganha para si mesmo, algo que ele podia extrair de Jesus. Do outro lado, da direita, olhou para aquele homem e disse: olha, você não teme a Deus, estando condenado da mesma maneira? Este homem, ele é inocente, está aqui sem motivo algum. Nós estamos aqui por justa causa, porque nós cometemos coisas erradas, mas este homem nenhum mal fez. E ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no paraíso. Jesus olhou para aquele homem e disse: olha, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Um olhou para Jesus com uma barganha, algo que ele pudesse ganhar em Jesus. O outro olhou para si mesmo e disse: eu não sou nada. Olhou para Jesus e disse: ele é inocente. A maneira como você olha para Jesus muda as coisas. A maneira como você olha para Jesus muda as coisas. Um olhou para Jesus e foi condenado. O outro olhou de uma maneira diferente para Jesus e foi salvo. É a maneira como você encara a Deus. E você vai, a mesma coisa foi que aconteceu naquela prisão. Ambos estavam lá, tiveram sonhos. E José disse: olha, você vai ser levantado e você vai ser morto. Você vai ser levantado e vai voltar lá para cima, perto de Faraó. Mas eu te peço uma coisa, lembra-te de mim. Aconteceu que o homem não se lembrou. O homem não se lembrou daquilo. Ele subiu e José continuou na prisão. Às vezes... Agora, há coisas que vão acontecer na nossa vida que a gente vai pensar: agora vai mudar. Agora o quadro vai mudar, e não muda. Quantas vezes isso não acontece com a gente, hein? A gente fala: oh, agora vai, e não vai. Mas lembre-se, irmãos, se está nas mãos de Deus, está nas melhores mãos. Se está nas mãos de Deus, está na melhor mão que poderia estar. Não existe nenhum outro lugar melhor para a nossa vida estar do que nas mãos de Deus. Sabe, nem eu mesmo cuido tão bem de mim quanto Ele cuida. Nem você cuida tão bem de você quanto Ele cuida de você.
Como ele mesmo disse, eu zelo pela minha palavra para cumprir. Ele cuida, irmãos. Ele cuida tão bem. E José estava lá na prisão. E quando ele passou mais algum tempo lá ainda, de repente foi a vez do faraó ter os sonhos. E aí faraó também não sabia interpretação, não sabia de nada. Chamou os astrólogos, chamaram todo mundo para tentar entender o sonho, entender o que estava acontecendo. E ninguém soube o que fazer. Ninguém soube nada. Agora, naquele mesmo momento, o homem... Epa, agora me lembrei. Faraó, tem um homem lá na prisão. Tem um homem lá na prisão e ele revelou meu sonho e o sonho do outro rapaz que estava junto comigo. E ele disse que ia acontecer assim, assado, e aconteceu assim, assado. O faraó disse, vai, chame ele. José não sabia o que estava acontecendo. E quando José vê aquele homem entrando pela porta, diz, faraó quer te ver. Faraó quer te ver. Faraó está tendo um sonho, ele quer que você chegue lá. José chegou lá e disse, olha, vai ser Deus quem vai trazer a revelação. Irmãos, é bom confiar em Deus. É bom confiar em Deus. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que confiam, que esperam no Senhor, se renovarão com asas e voarão com asas de águias. Correrão mais rápido que os jovens. Os jovens correm e se cansam, mas aqueles que esperam, confiam no Senhor, correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Antes, sua força será renovada como asas da águia e voará. E quando José chegou lá, o faraó disse, eu tive um sonho. E José disse, você não teve um, teve dois. E seu sonho foi de 7 espigas secas, formosas, e foram engolidas por 7 espigas secas. 7 facas magras foram engoliram 7 vagas formosas, cheias, gordas. Ele disse, e a interpretação é, haverá 7 anos de bonança, e após esses 7 anos de bonança, haverá 7 anos de fome. E aí Faraó disse, espera aí. Ele disse, José disse, mas escolha alguém para estar junto com o Senhor. Escolha alguém para estar junto com o Senhor, alguém de sabedoria, que possa lhe ajudar. Faraó disse, quem é tão sábio quanto esse? Agora, veja bem, irmãos. Esse é o perfeito quadro de Jesus. O perfeito quadro de Jesus. Porque Jesus veio à terra, foi rejeitado pelos seus, veio para os seus e os seus não receberam. Todos eles os condenaram na cruz. Olha só, você olha aqui, Jesus ele entrou pelas portas de Jerusalém e todos gritavam, Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi, ao rei. Jesus passou pelas portas de Jerusalém, chegou no templo. Você já viu pessoas que não gostam que falam de igreja? Quando Jesus chegou no templo, eles falaram assim, Jesus começou a tirar os mercadores e tal. Eles falaram assim, e o povo não gostou. O povo não gostou daquilo. Eles começaram a falar assim, olha, com que autoridade você faz isso? Qual que é a tua autoridade? Aquela mesma multidão que acompanhou Jesus, colocou folhas de palmeiras no chão, viu Jesus entrar no templo. Quando eles viram Jesus fazer aquelas coisas, eles disseram, olha, eu prefiro Barrabás do que esse homem. Eu prefiro Barrabás do que esse homem. O povo não reconheceu, não soube quem ele era. E quando Jesus, agora não importava o que o povo podia fazer, Jesus, mesmo após ser crucificado, passar 3 dias naquela sepultura, descer as partes mais baixas, a Bíblia diz, aquele mesmo homem, Deus o colocou às partes mais altas. Aquele mesmo homem, Deus olhou para ele e disse, assenta-te à minha direita, até que coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aleluia. Deus. Santo é o Senhor Deus. E ali, irmãos, agora não era mais
Não era mais um homem que estava na prisão ou na casa de Potifar. Agora todos prestavam reverência a José. Todos prestavam reverência. Quando ele passava, era como se Faraó estivesse passando. Todos tinham que se curvar. Todos tinham que se curvar. Quando a trombeta tocava, era José vindo. Era José vindo. Irmãos, a mesma coisa há de acontecer. Um dia as trombetas também soarão. A Bíblia diz: o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Um dia a trombeta soará e ele voltará para buscar uma noiva. Agora, que diferença será a visão daquele povo, irmãos? Que diferença será a visão? Porque antes, a última vez que eles viram Jesus, era um homem com uma coroa de espinho, mas quando virem ele, vai sair com uma coroa de glória. Quando eles viram ele, estava sem roupa, com o corpo ensanguentado, o seu corpo todo ferido, mas quando virem ele, estará sobre o cavalo branco. Quando virem ele, estará com vestes resplandecentes. Olharam para ele, não tinha nem sequer força para falar coisas, para falar, sedento. Mas quando virem ele da outra vez, é completamente diferente. Com o corpo glorificado. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa! Louvado seja Deus, aleluia. E aí vem os anos de bonança, vem os anos bons, a fartura e vem a fome. E quando vem a fome, lá vem os irmãos de José. Lá vem os irmãos de José para o Egito. E chegando lá, eles olham, vão para comprar o mantimento. E ao comprar o mantimento, José estava lá olhando e viu, são eles. São eles. José então chama todos eles, coloca todos eles num canto. E um deles até diz: olha, não faça mal para nós. Né? Ou seja, aqueles mesmos irmãos que condenaram José, que colocaram ele dentro de uma cisterna, que colocaram ele dentro de uma cova e venderam ele para os ismaelitas, agora estavam ali e quebrantados. Às vezes os anos faz bem. Os anos faz bem. Após muitos anos, agora aqueles irmãos já não estavam mais com aquele coração duro, agora estavam com o coração quebrantado e olhando, de tanto olhar para o seu pai, chorando. Agora os olhavam e disseram: olha, não faça mal para nossos irmãos, deixa eles ir. Um deles disse: olha, eu fico e eles vão. Eu fico e eles vão, porque nosso pai está cansado. José disse: olha, vai, mas eu quero que vocês tragam Benjamim. Eu quero que vocês tragam Benjamim. Quando eles vão, passa algum tempo, o mantimento acaba novamente, e lá vem eles novamente, só que agora com Benjamim. E quando chegam diante do seu pai, melhor dizendo, chegam diante de José, José faz um almoço, deixa todo o mantimento preparado, e todos eles se sentam. José senta junto com eles, come, bebe, e despede eles e coloca algumas taças dentro do mantimento deles. Chega lá, eles são pegos, voltam, e José está esperando eles. Naquele momento, ele manda todos os soldados saírem. Todos os soldados saírem. E ali é o momento que José se revela, tira tudo de si. José não era um homem com amargura. Não era alguém amargurado, com rancor. Pelo contrário, ele sabia muito bem que todo o processo que ele estava passando tinha uma finalidade. Ele talvez não entendia. Talvez em algum momento ele não entendeu. Talvez. Mas ali quando chegou diante de seus irmãos, ele disse: olha, tudo que vocês fizeram não foi por mal.
Vocês fizeram com a intenção errada, mas Deus reverteu isso em bênção. Amém. Glória a Deus. Não existe maldição na vida de um cristão. Amém. Não existe maldição na vida de um cristão. Não existe. Porque, irmãos, Balaão podia amaldiçoar o quanto ele quisesse. Quando ele abria a boca, que ele se transformava em bênção. Não existe maldição. A Bíblia diz que toda peste perniciosa não tem efeito algum na tua vida. Não tem efeito algum na tua casa. É como no Egito. Aquele anjo da morte podia descer e andar o quanto ele quisesse. Mas quando ele chegava na porta da casa daquele judeu, havia um sangue no umbral daquela porta. Há um sangue que protege a tua vida. Há um sangue que te guarda. Há um sangue que está sobre você. E mais, o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória. José. Agora, você pode imaginar todos aqueles irmãos sentados, de repente eles começam, José, tirar uma coisa, tira uma coisa, tira outra. De repente eles olham e dizem, olha, sou eu. Um dia, irmãos, há coisas que somente por experiência mesmo. Vocês sabem, pode-se pregar o quanto quiser para os judeus, eles nunca vão crer. A única coisa que eles vão crer vai ser quando eles olharem para aquelas mãos furadas. Pode pregar o quanto quiserem, mas um dia eles estarão todos amontoados em um lugar. E eles olharão para cima, eles vão contemplar aquele homem. Eles vão olhar para cima e vão ver aquele homem descendo. Eles olharão para as suas mãos furadas, olharão para os seus pés furados, para o seu lado furado. Não vai ser, olha, aquela vai ser a maior pregação para os judeus. Aquele vai ser o maior sermão para os judeus. Ao olhar para aquelas mãos, ao olhar para aqueles pés e dizer, foi esse homem. É ele o Messias. Glória a Deus. Agora, aquele era o momento que José estava junto com seus irmãos. Aquele momento, a sua noiva, a sua esposa não estava com ele. Naquele momento, aliás, José até nisso é um símbolo de Cristo. José se casa com uma gentia. José era filho de Jacó, filho de Israel, mas ele se casa com uma gentia. Ele sai da casa de seu pai e se casa com uma gentia. Assim como Jesus veio à terra, dele saiu a sua noiva, que é parte dele, e ele também, um dia ele virá para se casar com a sua noiva, para buscar ela, para levar para os palácios reais. E um dia, e naquele momento, ele deixou a sua noiva lá, a sua esposa, e veio para estar junto com seus irmãos. Agora, irmãos, os judeus, eles passam a vida inteira clamando pela vinda do Messias. Eles passam a vida inteira clamando pela vinda do Messias. Eles estão lá no Monte das Lamentações, clamando, orando pelo Messias. Mas sabe qual que é a grande coisa? Antes dele vir para os judeus, ele virá para você. Antes dele vir para os judeus, ele virá para você, para te buscar, para te levar para o paraíso.
Aquele foi o momento que ele teve com seus irmãos. Mas como João Batista mesmo disse, o noivo, ele é feliz com a noiva. A noiva é com o noivo. E o amigo do noivo, ele se alegra com os dois estar juntos. Um dia ele virá para os seus irmãos. Mas a eternidade é com você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. A eternidade é com você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado. Tem um hino que é: primeiro eu quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. É como o profeta Jó escreveu: ouvi. Hoje nós ouvimos e temos experiências com Ele, mas um dia nós vamos contemplar Ele face a face. Glória a Deus. Um dia nós vamos contemplar Ele face a face. Aleluia. Louvado. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado. Só o Senhor é Deus. Esse coração não vai aguentar, irmãos. Esse coração não aguentaria aquela emoção. Esse coração aqui não aguentaria estar frente a frente com Ele. Esse coração não aguentaria. Por isso que antes de nós chegarmos lá, nós teremos transformados. Nós vamos ter que ser transformados, porque esse coração não aguentaria contemplar Ele face a face. Sabe, a emoção de se encontrar com Ele vai ser completamente diferente de qualquer emoção que a gente sentiu aqui nessa terra. A emoção de estar frente a frente com Ele, a emoção de ouvir os lábios dele dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, vai ser diferente de tudo. Vai ser diferente de qualquer outra coisa. Não vai ser uma alegria passageira. Não vai ser uma emoção barata. Não! Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Vai ser uma emoção que vai perdurar palácio adentro, os portões celestiais adentro. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus! Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Pai Celestial, Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo é Tu és perfeito, meu Deus. Pai, é tão bom dizer que não há outro semelhante a Ti, Senhor. Tu és maravilhoso, meu Deus. Maravilhoso, 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 ó Pai. Senhor, quem se assemelharia a Ti, Senhor Deus, em honra, em glória e majestade? Pai amado, não há outro tão bom como o Senhor. Deus, nós só pedimos a Ti, Senhor. Segura a nossa mão, meu Pai. Pai amado, que em nossa jornada possamos sempre estar olhando para Ti, Senhor. Pai amado, quando as luzes do mundo tentarem brilhar, Senhor, que possamos olhar para o Evangelho do Senhor, que resplandece, Pai, que é a lâmpada para os nossos pés. Pai amado, que é um Evangelho de poder para a salvação. Pai amado, que traz um jugo suave, um fardo leve para os nossos ombros. Pai amado, que alegra a nossa alma, que renova o nosso espírito, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus, Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Santo é o teu nome. Glória. que assim como Sansão, ó Pai, quando ele estava lá nos palácios dos filisteus, durante muito tempo desacreditado, mas quando ele pôde sentir os seus cabelos baterem em seus ombros, ele sabia que aquela unção estava sobre ele novamente. Senhor, Aleluia. Glória
Tão somente sentir essa fé pulsando em nossa alma. Tão somente sentir essa fé, Pai, dentro do nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus, aleluia. Senhor, louvado seja Deus. Aleluia. Deus. Glória a Deus, aleluia. Nada resiste ao teu poder, Senhor. Pai, em teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Em teu nome, meu Senhor, nós oramos. Glória a Deus. Guia-nos pelas tuas veredas, assim como o Senhor guiou José durante toda a sua vida, meu Pai. Como o Senhor guiou ele, mesmo por caminhos que ele não compreendia, que os outros não compreendiam, chegou a um ponto de estar desacreditado, meu Pai, esquecido por muitos, mas, Senhor, ele ainda tinha uma promessa em suas mãos, ele ainda tinha algo em sua alma. Pai, nós temos uma promessa em nossas mãos, nós temos uma promessa em nossa alma, meu Pai. Nossa esperança ainda está viva em Ti, Senhor. Nossa fé ainda está ancorada em Ti, meu Pai. Guia-nos, ó Deus. Guia-nos, ó Pai. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus.